do teclado. Ah, tá. Aqui, Aí, isso, pronto, já voltei. perfeito. Então, nós temos aqui o título da nossa palestra, como eu já disse, é Viver em Família. E nós temos aqui também uma frase muito importante para todos nós, que é esta aqui, de um livro da FEB, do EAD. Família, célula fundamental da organização social. Temos também aí, o melhor é viver em família. Isso são campanhas que a Federação Espírita Brasileira vem fazendo para a conscientização dos espíritas e dos não espíritas sobre a importância da família. Nós temos aqui também, no segundo slide, já a questão 775 do Livro dos Espíritos, que é uma questão importante. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E os espíritos superiores respondem: a recrudescência do egoísmo. Recrudescer significa tornar-se mais intenso, exacerbar-se, aumentar. Nós temos que levar em consideração que o ser humano, ele não tem como viver exclusivamente para si. Nós temos que viver principalmente para os outros, viver para as outras pessoas, para o atingimento dos nossos ideais, certo? Viver para o mundo que nos rodeia. Então, ninguém vive sozinho. Já é uma definição, um conceito muito, vamos dizer assim, tradicional em filosofia, de que o homem é um animal gregário, ou seja, ele não vive sozinho, ele tem que viver em companhia de seus semelhantes. Nós já temos aqui, para começar, do livro Vida e Sexo, quem quiser depois pode consultar, certo? No capítulo Família, nós temos o seguinte: de todos os institutos existentes na Terra, a família é o mais importante do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. Aqui, o Espírito Emmanuel define muito bem a função da família: manter e desenvolver os alicerces morais, o que a escola tradicional ainda não tem condições de realizar. Emmanuel diz o seguinte, no livro O Consolador: a universidade pode formar o cidadão, mas só a família pode formar o espírito cristianizado, certo? Então, vejam bem a importância da família no contexto da sociedade. Nós vamos agora explorar um pouco sobre a respeito da família. Vamos explorar um pouco o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das obras da codificação. Estou falando assim porque eu não sei quantos não espíritas têm nos assistindo. Às vezes eu vou dizer coisas que para os espíritas não são absolutamente nenhuma novidade, mas nós não estamos falando só para espíritas, estamos falando também para não espíritas. Então, o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Honrai a vosso pai e a vossa mãe, ele tem um diálogo interessante de Jesus com aqueles que o rodeavam naquela época, que nos mostra a verdadeira família. Então, ele pergunta lá para aqueles que estavam junto com ele, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Quando disseram para ele que a sua mãe e seus irmãos se encontravam lá fora, esperando. Ele então diz o seguinte: e tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão que eles nem sequer podiam fazer refeição.
Imagina a situação em que estavam lá naquela época. Hoje nós estamos aqui na internet, cada um na sua casa. Se estivesse fazendo muito calor, muitos estariam sob o conforto do ar-condicionado, certo? Numa situação totalmente diferente. Então, o evangelista fala sobre isso. Eles estavam, a multidão era tão grande que eles nem sequer podiam fazer refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes e para se apoderarem dele, pois diziam que ele perdera o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Olha, duas coisas nós temos que dizer aqui. Os parentes de Jesus. Parentes naquela época não eram irmãos, eram primos, certo? Os parentes de Jesus. Jesus não tinha irmãos. Jesus era filho único de Maria e José, certo? Estavam lá fora os seus primos. Por que que eles queriam? Eles diziam que ele perdera o espírito. Porque eram espíritos ainda pouco evoluídos e eles não tinham uma compreensão exata, como os apóstolos, da verdadeira missão de Jesus. Então, para eles, Jesus não estava no seu estado normal, certo? Para eles, Jesus estava passando por uma perturbação temporária, ou até definitiva. Então, eles chegaram lá e mandaram chamar Jesus. Então, Jesus respondeu o seguinte: ora, o povo se assentara em torno dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. E ele lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu redor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus é minha mãe, é minha irmã e minha mãe. Meu irmão, minha irmã e minha mãe. Está lá no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Mateus. Aqui Jesus, ele já conceituou muito bem a família. Essa passagem evangélica, gente, às vezes interpretada equivocadamente por alguns, nela Jesus demonstra que a organização familiar fundamentada na união espiritual é a verdadeira, por persistir por toda a eternidade. Aqui Jesus fala das famílias espirituais. Então, ele ressalta muito bem: todo aquele que faz a vontade de Deus é meu irmão, minha mãe e minha irmã. Não exclui ninguém. Ele dá aqui vamos dizer, dá aqui uma estendida à família, não só apenas a família pelos laços de sangue, mas ele fala também sobre a família verdadeira, que é aquela que se une pelos laços morais, pelos laços da afetividade. Então, essa lição de Jesus aqui, ela é muito importante nesse sentido, porque já naquela época ele já falava sobre os valores da família no contexto da sociedade. Nós temos, seguindo, gente, lição 39, familiares, parentela, Instituto Primário da Caridade. A parentela, ele qualifica, André Luiz, como Instituto Primário da Caridade. Todos nós queremos fazer a caridade, principalmente nós espíritas. Mas a primeira caridade que nós temos que fazer é com a nossa parentela. É com aqueles que convivem conosco dentro de casa. E nós vamos ver no slide seguinte essa confirmação do que nós estamos dizendo. Então, começa dizendo assim: fora do lar é possível o sossego na consciência, certo?
distribuindo as sobras do dinheiro ou do tempo. Aliás, mérito de quem sabe entesourar a beneficência. É uma forma de caridade. Distribuir a beneficência, distribuir o nosso tempo, como nós estamos fazendo aqui agora. Nós podíamos estar num clube, podíamos estar fazendo uma outra coisa, num lazer diferente com a família, mas renunciamos a isso e estamos aqui estudando o Evangelho de Jesus no tema viver em família. Então, distribuir as sobras do dinheiro. Quantos de nós contribuímos com ações de caridade, com instituições que se dedicam a amparar idosos, amparar doentes, amparar crianças e outros tipos de beneficência? Nós contribuímos de acordo com o nosso salário com mensalidades. Então, é fácil para nós distribuir as sobras do dinheiro e do tempo. Aliás, é o mérito daqueles que sabem entesourar a beneficência. Então, ele segue aqui, Emmanuel. Nada difícil suportar o agressor desconhecido, que raramente conseguiremos rever. O agressor desconhecido pode ser num transporte coletivo, pode ser num shopping, pode ser no trânsito, que é mais comum. Às vezes, não é muito difícil suportar o agressor, que nós até talvez nunca o vejamos mais. Então, ele continua aqui, Emmanuel: nenhum sacrifício de amparar o doente largado na rua, a quem não vinculamos compromisso direto. Também não é difícil. Você tira uma moeda do bolso, uma camisa usada, dá para uma pessoa que vem te pedir, que vem bater a porta da sua casa, e aquela pessoa não volta mais, certo? Então, também não é difícil fazer esse tipo de caridade. Em casa, porém, somos constrangidos ao exercício da assistência constante. Aí é que é a importância da tolerância para com a nossa família. E vai ainda Emmanuel: é aí no reduto doméstico, portar das paredes que nos isolam do aplauso público, que a providência divina experimenta a madureza ou o proveito dos conselhos que ministramos. Nós gostamos muito de aconselhar os outros, certo? De dar diretrizes para as pessoas, mas será que nós aproveitamos esses conselhos que nós ministramos aos outros em proveito nosso no relacionamento com a nossa família? Isso é que deixamos aqui para as nossas reflexões, certo? Dar conselhos é muito fácil. O difícil é praticar os conselhos que ministramos, certo? Então, fica aí para a nossa reflexão. Esse foi tirado do Livro da Esperança, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Vamos prosseguir, então, com o próximo slide. A reencarnação e os laços de família. Importantíssimo esse aspecto de abordagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos acham que a reencarnação, ela separa, desune os laços de família. E a unicidade da existência, não. É o contrário, gente. As pessoas que pensam assim, pensam equivocadamente. A unicidade da existência, ela não mantém os laços de família. A reencarnação, sim. Por quê? Porque através da reencarnação, nós conseguimos, em várias e várias oportunidades, relacionarmos com as nossas famílias. Através da reencarnação, reencarnando com eles ou mantendo um contato com eles no mundo espiritual. É importante que tenhamos essa ideia. Então, diz aqui o texto: os laços de família não sofrem destruição alguma,
com a reencarnação. Como pensam certas pessoas. Deixa eu só ver um negócio aqui. Um momentinho só. Como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados o princípio oposto. Sim, os destrói, o da unicidade da existência. Ou seja, nós viríamos para a Terra uma única vez e depois não reencarnaríamos mais. Isso é que o Evangelho define como unicidade da existência. A existência é única, uma única vez. E o Espiritismo abraça como princípio básico a pluralidade da existência e não a unicidade, que é a reencarnação, certo? Isso está nos princípios básicos do Espiritismo. Então, o texto prossegue. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Felizes por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas separa-os momentaneamente, porque ao regressarem à erraticidade, reúnem-se novamente como amigos que voltam de uma viagem. Então, fica aí muito bom, muito claro, ou melhor dizendo, a explicação do texto. A reencarnação, ela não separa os laços de família. Muitos familiares nossos estão no mundo espiritual e nós estamos aqui reencarnados. Quando nós desencarnarmos, nós vamos encontrar com eles. Eles estão nos esperando. É como aqui diz, é como se nós voltássemos de uma viagem. Vamos viajar, ficamos um tempo fora e depois retornamos para o nosso lar. Lá estão os nossos familiares nos esperando. Então, não houve aí nenhum tipo de destruição dos laços de família à reencarnação. Aqueles que já leram o livro Nosso Lar, vê lá em alguns capítulos, alguns espíritos indo reencarnar, como a senhora Laura, por exemplo, e os familiares apoiando-a lá na colônia espiritual, Nosso Lar, certo? Aqueles que leram se recordam desta passagem do livro Nosso Lar. É uma prova de que os laços de família, eles não são destruídos com a reencarnação. Ao contrário, gente, são fortalecidos. A unicidade da existência, sim, os destruiria. Por quê? Porque se eu parto do princípio de que a existência é única, quando eu tenho inimigo aqui na Terra, eu nunca mais vou encontrar com ele para poder fazer as pazes com aquela pessoa. Eu vou ficar inimigo dele pelo resto da minha vida, porque não teria uma outra oportunidade. Então, por isso é que o Espiritismo defende e tem os seus postulados o princípio da reencarnação. Então, vamos continuar. Muitas vezes até seguem juntos na mesma encarnação, foi o que nós dissemos, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres velam pelos que se acham no cativeiro, ou seja, reencarnados. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Então, a família ela também tem essa função, a ajuda mútua. Entre os seus membros, aqueles que estão mais na retaguarda são ajudados por aqueles que estão mais à frente, certo? O apoio, a educação, o afeto, a instrução, compreendeu? O amor, tudo isso é papel do
tudo isso deve imperar dentro do círculo familiar. Então, isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 18. Vamos seguir. Aqui tem uma frase interessante que nós pegamos na internet, atribuída a Madre Teresa de Calcutá. Vocês já leram a frase. É fácil amar os que estão longe, mas nem sempre é fácil amar os que vivem ao nosso lado. Como vocês sabem, Madre Teresa foi uma missionária, gente. Um espírito de grande evolução espiritual que veio à Terra numa missão para ensinar à humanidade a caridade sem barreiras, certo? Ela começou a sua missão aqui na Terra, aqueles que já leram a biografia dela sabem, pegando pessoas apodrecendo no lixo lá em Calcutá, na Índia, certo? Ela começou a sua missão dessa forma, pegando pessoas apodrecidas lá no lixo, certo? Já doentes em estado terminal e levando-as para ampará-las. Assim que começou a missão de Madre Teresa. Então, a frase dela tem muito a ver. Apesar de não ser casada, ela foi uma freira, não é isso? Mas ela tem perfeita noção do que é você amar dentro do seu seio familiar, as dificuldades que nós enfrentamos. Então, fica aí para a nossa meditação, para a nossa reflexão, a frase de Madre Teresa de Calcutá. Então, é o seguinte, nós temos mais ainda alguns apontamentos aqui dos espíritos sobre a família. Vocês vejam como os espíritos insistem nesse tema, gente. Isso aqui são pequenos trechos que eu trouxe para vocês, porque a palestra não comportaria uma análise mais extensa, certo? De outros textos, de outras passagens, porque o nosso tempo é exíguo. Mas vocês vejam aqui, de todas as associações existentes na Terra, excetuando naturalmente a humanidade, nenhuma talvez mais importante em sua função sua função educadora e regenerativa, a constituição da família. Foi o que nós falamos anteriormente, vocês se recordam. A universidade pode formar o cidadão, mas a família é que forma o cristão, o espírito cristianizado. Só a família. Por enquanto, é assim, certo? Então, outra coisa importante. Temos, dessa forma, no Instituto Doméstico, uma organização de origem divina. Fiz questão de colocar isso aí em letra vermelha para que vocês tenham isso em mente. A organização familiar, o modelo de família, não foi criação do homem. Isso foi uma criação do mundo espiritual para a Terra, certo? Para o planeta de expiação e provas. Então, nós jamais conseguiremos destruir a família, mas ela é uma organização que nasceu com Jesus, porque ele já falava lá naquela passagem, que nós acabamos de examinar lá, parentela espiritual e parentela corporal. Então, a família é uma organização de origem divina, em cujo seio encontramos os instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento para a edificação do mundo melhor. Está lá essa lição, essa frase de Emmanuel, do livro Vida e Sexo, capítulo 2, intitulado Família. Ora, vejamos, meus irmãos, até o próprio Paulo, numa primeira carta a Timóteo, ele fala o seguinte, Paulo de Tarso. Nesse mesmo sentido, Paulo enfatiza: se alguém não cuida dos seus, e sobretudo dos da própria casa, renegou a fé, e é pior do que um incrédulo. Veja como Paulo define a importância da família. Se alguém não cuida dos seus, e sobretudo dos da própria casa,
renegou a fé, e é pior do que o incrédulo. Paulo é muito taxativo nisso aqui, certo? Muito taxativo. Por quê? Porque muita gente pensa em deixar a família e cuidar de outras coisas, transformar-se no herói, certo? Uma época, eu pedi ao Paulo Lima que me avisasse quanto ao tempo para eu poder reduzir os comentários, certo? Fixar mais no texto do slide para que nós possamos obedecer o tempo. Nery, você tem mais uns 10 minutos. Tá? Então, eu tenho que acelerar, certo? Então, o próprio Paulo de Tarso, ele enfatiza aí. Se alguém não cuida dos seus, então, a nossa primeira obrigação aqui na Terra é com a família. Diferença entre lar e casa. Muita gente confunde lar com casa. Lá do livro SOS Família, de Valdo Pereira Franco, Joana de Ângeles, Item Família, ele dá aqui a diferença entre lar e casa, não confundirmos as coisas. O lar, no entanto, não pode ser configurado como uma edificação material, capaz de oferecer segurança e paz aos que aí se resguardam. A casa são a argamassa, os tijolos, a cobertura, os alicerces e os móveis. Isso é a casa. Enquanto o lar são a renúncia e a dedicação, o silêncio e o zelo que se permitem àqueles que se vinculam pela eleição afetiva ou através do impositivo consanguíneo, decorrente da união. Quando a família periclita, por esta ou aquela razão, sem dúvida, a sociedade está a um passo do malogro. Vejam bem o tanto que a família é importante no contexto social. Aí está muito claramente a diferença entre casa e lar. Não queiramos, na condição de membros de família, de pais, por exemplo, substituir a casa pelo lar. É um equívoco enorme, que traz decepções, traz muita coisa. Ao invés de darmos educação para os filhos, nós damos coisas para eles. Não tem tempo de relacionar o filho, damos um automóvel, damos uma coisa qualquer, para substituir a nossa ausência dentro de casa. Então, muitos casais, equivocadamente, eles querem substituir a casa pelo lar. Não há como fazer isso. Casa é uma coisa, lar é outra. O lar é importante no contexto da educação e da afetividade. Então, gente, agora nós vamos passar para a segunda parte da nossa palestra, que são só 2 slides, que já estamos encerrando, certo? Então, diz aqui, Rita Folker, uma espírita, escritora de livros, certo? Rita Folker, ela comenta, as famílias de hoje enfrentam desafios complicados. Subsistência. Ninguém pode negar que a subsistência é difícil. Temos que trabalhar muito, às vezes em 2 empregos, o que dificulta o relacionamento até com a família. Às vezes temos que deixar a obrigação de lado, certo? Para podermos fixar na subsistência, mas a parte de cada uma das coisas tem que ser cumprida. Não podemos, a pretexto de manter a subsistência da casa, manter o conforto dos familiares, deixar a parte principal, que é a parte da educação, em bases fraternas e cristãs. Educação em bases fraternas e cristãs. Muitas das vezes a universidade não olha para esse lado, não enfoca esse lado. Isso é uma competência ainda da família. Apelos consumistas. O que é o consumismo? O que é o consumismo? Eu procurei aqui, vou ler para vocês rapidamente. Qual é a definição que se pode dar de consumismo? Hoje nós vivemos uma época do consumismo, e isso atrapalha no seio da família. Consumismo é o seguinte: consumismo é o ato que está relacionado ao consumo excessivo, ou seja, a compra de produtos ou serviços de modo exagerado. O consumismo é característico das sociedades modernas,
capitalistas e da expansão da globalização. É isso que é consumismo. Por exemplo, só para dar um exemplo, o celular, por exemplo. As empresas estão mudando o modelo de celular todos os anos. Todo mundo quer comprar um modelo de celular novo. Não precisa. O celular atual está atendendo muito bem. Mas o apelo consumista, a propaganda, a mídia, a própria sociedade com quem nós relacionamos, o nosso grupo social, você não tem um celular X. Olha aqui, novo modelo. Você, para não ficar para trás, você acaba comprando algo que você não precisa. Então, isso é que é apelo consumista. Abordagens superficiais nos relacionamentos humanos pela mídia. É tudo para hoje, tudo com pressa, tudo tem tempo. Você não tem como fazer uma reflexão, examinar um tema em profundidade. A mídia hoje é tudo muito curto, certo? Muito superficial. Não há precisa correr, precisa faturar e tudo mais. Então, a mídia hoje, ela ajuda muito pouco nessa questão da análise de mais profundidade com relação às coisas, certo? Então, nós temos também, ela fala aqui também, abordagens superficiais no relacionamento humanos pela mídia, além dos conflitos cujas causas persistem e aumentam com as pressões sociais. Muita coisa que nós estamos tendo hoje, muita dificuldade, certo? Com os apelos consumistas. Desenvolver uma compreensão espiritual da existência, aderir aos seus propósitos superiores de evolução espiritual, é um caminho para conviver com todas essas situações, encontrando fonte de equilíbrio interno e harmônico nos relacionamentos. Aí está a chave para manter o equilíbrio da família, gente. Uma compreensão espiritual da existência. Aderir aos seus propósitos superiores de evolução espiritual é o caminho para manter a família em bases cristãs. E isso, para nós espíritas, nós não temos dificuldade, porque o Espiritismo trata disso muito bem, com muita clareza e com muita profundidade. Então, vamos seguir. O egoísmo e o orgulho funcionam há milênios como entrave às relações humanas. Isso aí não precisa nem comentar, certo? O egoísmo e o orgulho são dos dois maiores entraves das relações humanas. Mais recentemente, nós temos a invasão tecnológica. A tecnologia nos causa, às vezes, nos causa muitos problemas e nos atrapalha, certo? Por causa de quê? Da velocidade, do imediatismo, tudo tem que ser para agora, tudo tem que ser hoje, certo? Eu estava lendo aqui, um professor de uma universidade lá americana disse que nós vivemos a área do presentismo. Para nós não tem passado, nem futuro e nem presente. É tudo agora, certo? Então, nós vivemos numa sociedade que o modelo é esse. O consumismo, já falamos sobre isso. O imediatismo também. O imediatismo é uma exigência da própria sociedade, certo? Tudo tem que ser corrido, tudo tem que ser para agora, nada pode ficar para amanhã, nada pode ficar para uma próxima oportunidade. Então, nós queremos sempre correr atrás de tudo. A exacerbação do culto da aparência. Aumentaram a lista dos problemas que vem empobrecendo nossa percepção dos relacionamentos. Culto da aparência. A indústria dos cosméticos é hoje, se não me engano, o quarto faturamento do segmento industrial no mundo. A indústria dos cosméticos é uma dos segmentos da indústria que mais fatura no mundo, vendendo seus produtos, por causa da culto da aparência,
certo? Empobrecendo nossa percepção dos relacionamentos, tornando-os frequentemente superficiais, fazendo com que deixem de cumprir seu sentido principal de aproximação efetiva, exercício ético e aprendizado comum. Então, nós temos aí o culto da aparência. A pessoa vale pelo que ela se apresenta perante a sociedade. Não ter rugas no rosto, cabelo pintado, certo? Carro do ano, e não pelo que ela é interiormente, pelas suas virtudes, pelas suas qualidades de caráter. Esse que é o culto da aparência. E isso é uma distorção muito grande. A pessoa que abraça isso, ela vai levar isso bem para os seus filhos, para as crianças, vai educar as crianças com base no culto da aparência. É uma educação deficiente e equivocada que vai trazer problemas no futuro para os membros da família. Porque temos os nossos verdadeiros valores estão íncitos no espírito, que é o ser eterno, e não no corpo, que é apenas uma vestimenta transitória. Por outro lado, a Rita Folker fala o seguinte: o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade nas relações. Hiperatividade, eu dei embaixo aí o que significa isso. Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. É aqui algo que incomoda muito hoje, certo? Principalmente as crianças. As relações homoafetivas e outras discussões surgiram no horizonte familiar, solicitando reflexão e atitudes, certo? Esse artigo de Rita Folker pode ser encontrado aí nesse site da internet. Aí. O meu acesso foi no dia 11/2/2021. Se vocês quiserem, vocês poderão acessar e ver o artigo completo dela, da Rita Folker. Ela tem outros artigos também nessa área, certo? Então, nós temos aqui mais uma frasezinha de Madre Teresa de Calcutá. A falta de amor é a maior de todas as pobrezas. Vejam, meus irmãos, a profundidade desta frase. A falta de amor é a maior de todas as pobrezas. É importantíssima que nós reflitamos sobre essa frase de Madre Teresa. O pobre não é aquele que vem mendigar na nossa porta. O pobre é aquele que não tem amor, que não cultiva o amor, que não ama a si mesmo e não ama o próximo. Esse aqui é o verdadeiro pobre. Tá aí, mais um slidezinho. Nós temos também aqui sobre a reencarnação. Aquela frase de Kardec que já se tornou uma frase antológica, certo? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, a unicidade da existência não nos levará ao reino de Deus. Só a reencarnação é que vai nos permitir o aprimoramento das nossas consciências, a evolução da nossa alma, para que nós possamos ver e viver o reino de Deus, que é o reino que Jesus explicou muito bem quando aqui esteve, está contido no seu evangelho. E agora vamos ao último slide, certo? Para concluirmos aqui a nossa fala. Maria Teresa diz o seguinte, não, ainda tem esses aqui ainda. É da família. É a família consanguínea, todos iguais, somos todos da mesma família, certo? Então, a família, para usar uma linguagem atual, gente, ela deve ser inclusiva, certo? E não excludente, não excluir. Ela deve incluir. Então, aqui é uma família consanguínea, onde todos são iguais, irmãos e tudo mais, é da família. Agora, entrou um diferente, já não é mais da família. Já existe aí uma exclusão. Então, as famílias devem ser inclusivas. Mesmo que a pessoa não seja ligado a nós pelos laços consanguíneos, mas se ele
tem os mesmos ideais que nós temos, ele deve ser incluído no Instituto Familiar. Vou dar um exemplo para finalizar, viu, Paulo? Vocês lembram lá de Nosso Lar, quando André Luiz chegou lá, depois de desencarnado? Ele não tinha um lar lá em Nosso Lar. Ele não tinha. Nosso lar ainda é estruturado, a sociedade é igual à Terra. Existem os lares, tudo, as casas, os espíritos vivem lá em família, tal qual como nós aqui na Terra. Então, depois que ele foi considerado cidadão de Nosso Lar, alguém chamou para participar da família, foi Lísias. E ele, então, Lísias, foi lá para a casa da senhora Laura, a mãe de Lísias, e lá ele foi incluído na família da senhora Laura, certo? Então, é um exemplo muito claro de como as famílias devem ser inclusivas, incluir as pessoas, trazer as pessoas para o nosso convívio, mesmo que não sejam ligadas ao nosso, né, pelos laços de sangue. Então, tá aí, gente. Não é da família e é da família, tá? E para terminar, é o último slide. Esta frase aqui, muita gente torce o nariz, mas é uma verdade, gente. As mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam. Isso aí deixa muito material para meditação para os espíritas, principalmente. É preciso lembrar aquele versículo do apóstolo Tiago. Se aplica muito aqui na fala de Madre Teresa. Mostre-me sua fé, que eu te mostrarei minhas obras. Então, nós não podemos ficar apenas de contemplação. Temos que arregaçar as mangas e colocar a mão na massa. Porque o trabalho é um dever de todos nós. É uma lei natural, o trabalho. Assim como o repouso também. Então, gente, por aqui eu finalizo a nossa palestra. Não sei se avancei muito no tempo que me foi concedido e restituo a palavra ao Paulo Lima para que dê prosseguimento à nossa... Como é que eu volto aqui?